Opa, colecionadores, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers. Eu estou aqui para trazer mais uma revisão de um Studio Series, e um Studio Series que eu estava muito ansioso para ter na coleção, que é o Studio Series número 70 da coleção, o Bumblebee, na verdade B-127, certo? O primeiro nome do Bumblebee na cena inicial de Bumblebee, o filme. Tá? Muito interessante, eu gostei muito do fato da Hasbro ter colocado o nome dessa figura de B-127 na caixa, ficou realmente um detalhe muito interessante, um detalhe bem malicioso, bem mínimo ali que eles colocaram, mas que ficou legal. Tá? Vamos comentar da embalagem, como a gente sempre comenta, embalagem da Studio Series que eu gosto muito, tá? Nós temos uma ilustração frontal aqui do Bumblebee, meio que correndo, né, em direção à câmera, gostei, achei muito interessante. Outra coisa muito interessante de ver aqui nessa ilustração é a sua Head Sculpt, tá? Que eu acho que é melhor a gente poder ver desse lado aqui, que a gente dá um detalhe a mais na Head Sculpt, que a gente, pelo que eu me lembro, tá? Posso estar enganado, mas eu não me lembro de ver o Bumblebee com essa Head Sculpt aqui na cena de Cybertron. Acho que o Bumblebee tá sem essa máscara de batalha, mas se tiver também, não tem problema nenhum. Só gostei muito dessa ilustração, que ficou realmente bem interessante, o símbolo Autobot bem destacado aqui em cima. Aqui atrás nós temos uma ilustração do seu render 3D, do seu modo veículo, do seu modo robô. 20 passos para transformar, nada muito complicado. E outra coisa muito interessante aqui, pessoas, é que essa wave inteira, né, que são 3 personagens, mas mesmo assim, essa wave eu comprei tudo no Brasil, tá? Porque a Hasbro fez um trabalho bem interessante de trazer as figuras muito cedo aqui pra cá. Tá? Pelo visto, eu acho que esse B-127, como o Starscream e Mirage que vocês vão ver nesse vídeo, estavam tudo previsto para chegar em junho lá nos Estados Unidos. Mas claro, né, nos Estados Unidos chegou muito antes, mas a Hasbro Brasil trouxe eles muito mais cedo. Então o pessoal já estava com o Mirage, já estava com o Starscream, o B-127, e lá nos Estados Unidos eles ainda nem tinham colocado à venda. Isso é realmente um detalhe muito interessante, é de se aplaudir da Hasbro Brasil de poder trazer as figuras antes pra cá. Então parabéns a Hasbro e, né, comprei todas as figuras aqui no Brasil, certo? Aqui do lado nós temos uma ilustração do Bumblebee um pouquinho melhor da gente poder ver ele aqui correndo, muito interessante essa ilustração, tá? E tá aqui, o backdrop de fundo é o mesmo do Cliff Jumper, então se você quer ver a revisão do Cliff Jumper, eu vou deixar no card aqui em cima, tá? Você vai poder ver a minha transformação dele do robô pro veículo, mas nesta revisão nós vamos ver do veículo pro robô, então bora lá. E aqui está o veículo cybertroniano que aparece no filme do Bumblebee. Na verdade, é o primeiro vislumbre que nós temos do Bumblebee naquele filme de Bumblebee, o filme. É o primeiro visual que nós temos dele. E é muito interessante poder vê-lo aqui no brinquedo, porque eu gosto muito do veículo que aparece no filme. Tá? Inclusive eu fiz uma stop motion representando aquela cena e eu usei naquela stop motion um chroma key para utilizar o Cliff Jumper e colocar uma cor amarela. E agora é muito interessante poder ter o Bumblebee aqui em mãos e poder analisar com vocês, tá? E esse Bumblebee nada mais é que um repaint do Cliff Jumper no seu modo veículo, tá? Ele é literalmente um repaint. Eu vou trazer aqui o Cliff Jumper pra gente poder ter uma olhada. Assim, é muito legal ter os dois juntos. Não sei porque lembra ketchup e mostarda. Mas olha só que legal. Eles ficam realmente bem interessantes um do lado do outro. É o mesmo molde, não muda nada, tá? Mas é assim, né? Cliff Jumper e Bumblebee sempre são aqueles personagens que é o mesmo molde, só muda a cor mesmo. E a Head Sculpt, que no caso acontece aqui no próprio Bumblebee, tá? Então já de cara já quero mostrar essa comparação aqui dos dois para quem tem interesse. O plástico translúcido do Bumblebee aqui em cima é um pouquinho mais escuro comparado ao Cliff Jumper, isso dá para perceber um pouco aqui na imagem, tá? Aqui embaixo nós temos aqui os dois veículos aí, certo? Aqui nós temos os braços do modo robô, bem interessante. Aqui atrás temos detalhes aqui dessa parte de trás, enfim. Como vocês estão vendo, né, é bem característico aí a questão da cor diferente do personagem. Pra quem não viu, a revisão do Cliff Jumper também tem no canal, tá? Mas vamos dar um zoom aqui antes de mostrar as comparações desse veículo com outros itens da coleção. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais de perto, certo? Pra gente dar um foco nos detalhes aqui. Tá, olha só que interessante, aqui dentro, aqui nesse plástico translúcido, nós temos algumas informações do próprio brinquedo, tá? Não sei se vai dar pra ver, não vai dar pra ver desse ângulo, mas daqui dá pra ver com certeza algumas letras aqui inscritas, tá?
Muito interessante. Aqui nós podemos ver, eu gosto muito desse detalhe, não sei porquê, é um detalhe bem malicioso, mas que eu gosto muito. Eu acho muito interessante esse buraquinho aqui, que faz parecer como se ele pudesse atirar, pode tipo soltar míssil por aqui e tal. Queria, mas eu sei que é muito difícil, mas eu queria muito que a Studio Series tivesse feito um acessório que nem ele utiliza no filme. E quando ele aparece, ele transforma umas 2 armas aqui em cima. Eu provavelmente devo estar deixando aqui na tela a imagem dele utilizando esses acessórios, é realmente muito interessante. Pena que a Studio Series não fez, tá? Então, olhando um pouquinho aqui mais de lado, o amarelo dele é muito bonito, gente. É um amarelo bem diferenciado dos outros Bumblebees e ele dá um destaque melhor assim na coleção, tá? Vamos trazer aqui algumas figuras para comparar com ele. Pessoas, eu trouxe aqui esses 2 personagens para comparar com ele, porque esses 2 personagens nós temos review no canal e é da nova Wave, o Starscream diretamente do filme do Bumblebee e o Dino, tá? Então olha só, para quem quer alguma comparação de tamanho desse Bumblebee com o Dino, tá? Realmente o Dino ele tem um tamanho maior aqui, bem interessante. Agora eu vou tirar o Dino aqui de cena só pra gente poder ver a diferença de um veículo cybertroniano para um jato cybertroniano. Olha só que legal. É uma diferença bem grande, tá? Eu gostei dessa proporção, essa escala ficou realmente muito interessante. É porque no filme a gente não consegue ver tão bem a escala dos dois, né? Mas aqui no brinquedo a gente consegue perceber que o veículo cybertroniano é realmente bem menor comparado aí aos jatos, os Seekers, né? Que aparece ali no filme. Então tá aqui a diferença de tamanho dos dois, muito interessante. Então bora lá pegar mais comparações. E aqui está a comparação que eu queria fazer desde o início, que é dos meus Bumblebees, do Movie Bumblebee, tá? Aqui são os 2 Bumblebees que eu tenho lançados diretamente do filme, tá? Da linha Studio Series, e olha só que legal que fica, tá? Que é o Bumblebee Jeep, temos revisão no canal, o Bumblebee Cybertroniano e o Bumblebee Fusca, que é um personagem que também ficou um pouco raro por conta de ser o Bumblebee, o Bumblebee oficial daquele filme, né? O filme se promove por conta desse molde do Fusca, que lembra muito a sua versão G1. Então ficou realmente muito interessante aqui os 3 juntos, tá? Se a gente for colocar aqui numa ordem de qual aparece primeiro, né? Aqui nós temos a primeira aparição, a segunda aparição, que aparece bem pouco ele no modo jato, e... Nossa, no modo jato não, meu Deus, no modo Jeep. E também a versão Fusca, tá? Então tá aqui os 3, bem bonitinhos pra quem quer ver aí uma questão de escala. Tá aí. Outra coisa que não sei se dá pra perceber pela câmera, gente, mas o Bumblebee Cybertroniano tem uma diferença de cor bem interessante comparado a esses 2. Esses 2 têm um amarelo bem parecido, não sei se dá pra ver aqui na câmera, mas o Bumblebee Cybertroniano, ele tem um amarelo um pouco mais claro. Isso dá um destaque na coleção. Eu deixei a minha figura do Bumblebee junto com as outras do Bumblebee Movie, e realmente esse Bumblebee ele tem um destaque a mais por conta do seu amarelo bem diferenciado, ok? Então, bora ali mostrar mais detalhes desse Cybertron Bumblebee. Eu acho que já chegou a hora, na verdade, pessoas, da gente transformar este veículo no seu modo robô, tá? Não é nada complicado, na verdade, é bem tranquilo, então bora lá. Vou começar, pessoas, tentando desencaixar essa parte aqui inteira aqui da frente, tá? Daqui de cima, na verdade, da frente não, de cima do veículo. Então a gente puxa aqui pra cima, ó, vai puxando aos poucos, puxou aqui nas laterais também, aqui, certo? Olha só, puxou pra cima, pronto. Temos aqui desencaixado a parte de cima do Bumblebee, tá? Com tudo isso desencaixado, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esta, na verdade, a frente do veículo e vou desencaixar também aqui as 2 partes. Nós temos aqui um veículo todo quebrado, mas que já ele vai fazer sentido. As laterais aqui do brinquedo, pessoas, que seriam a porta, né? Porta, porque a gente não sabe se pode entrar alguém ali dentro. A gente desencaixa aqui. Após desencaixar a porta, gente, nós vamos desencaixar a porta do outro lado também. E aí, com isso tudo, nós fazemos o seguinte, nós vamos pressionar aqui essa placa e colocar essa parte de cima aqui do veículo toda para trás desse jeito, deixando ela assim, desse jeitinho aqui, tá? As rodas, nós vamos puxar ela para dentro, tá? Vamos empurrar ela aqui e colocar aqui o que seria a parte da frente do veículo desse jeito assim, certo? Com isso, eu posso pegar e colocar a roda do veículo entre essa parte assim, desse jeitinho aqui, tá? Então vamos repetir a mesma coisa, olha só, desencaixou, pegou a roda, empurrou ela para dentro, colocou para baixo e agora colocamos a roda
entre esse vão aqui, tá? E aí agora a porta do veículo, né, a gente vai colocar lá pra frente, desse jeito aqui. Vamos colocar ela a empurrar essa placa aqui toda aqui pra frente. Olha só, pegou, puxou pra frente desse jeitinho aqui. E temos as pernas transformadas praticamente, tá? A única coisa que falta é pegar essa plaquinha aqui e empurrar ela pra baixo. Empurrou uma, empurrou a outra. E agora sim, nós temos as pernas do Bumblebee Cybertroniano. Eu tô chamando de Bumblebee, mas é B-127, mas eu acho que dá pra entender, tá? Como aconteceu no molde do Cliffjumper, essa placa aqui, ela não tem tanto... O problema não foi resolvido por completo, tá? Na verdade, não foi quase nada resolvido. Eu acho isso meio ruim da Hasbro, né? Porque era nítido que quase todas as revisões, esse Bumblebee, o Cliffjumper, tinha um problema de molde aqui no encaixe das portas. Tá, mas nós temos aqui a perna do Bumblebee já. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa placa aqui, certo? E empurrar ela para frente. Com isso, essa parte aqui de trás, nós desencaixamos aqui, certo? E vamos fazer o seguinte, pegar o nosso dedo, colocar aqui e puxar a Head Sculpt do Bumblebee para fora. Desse jeitinho aqui, nós pegamos as duas rodas e empurramos ela para os lados. Aí sim, liberando os braços do nosso B-127. E agora ficou bem tranquilo, essa parte aqui de trás nós temos esses dois pinos que vão encaixar naqueles dois buracos ali. Então olha só, pegou, encaixou bonitinho. Agora aqui nas costas nós colocamos essa parte toda aqui da backpack dele para aqui. E vocês estão vendo que tem um pino aqui nítido e um buraco aqui. Então a gente empurra, encaixou. Essa parte aqui, que seria a parte da frente do veículo, nós recolhemos ela para dentro, deixando ele assim, desse jeito, tá? E aí agora é bem simples, na verdade, nós vamos pegar aqui essas peças aqui e colocar para frente. Olha só, colocou uma, colocou a outra desse jeito, assim liberando aqui o tórax do Bumblebee. Essa placa azul, essa placa aqui de trás do veículo, nós vamos abaixar ela e agora empurrar para o tórax do Bumblebee, tá? E agora tá faltando detalhes muito simples, que é rotacionar os seus dois braços, assim desse jeito. E agora, pessoas, o único detalhe que falta é abaixar a cabeça do nosso abelhudo. Vamos colocar ela aqui para baixo e pronto, aqui está o carismático B-127 no seu modo robô. E aqui está, pessoas, a figura carismática do B-127 Studio Series número 70 transformado para vocês, tá? E vamos comentar sobre o seu modo robô, mas antes fazer um mini comentário que é muito incrível que todo o Bumblebee da Studio Series eu acho muito fofo eles transformados no modo robô, cara, porque eles não são grandes, não é um Bumblebee gigante nem nada do tipo, e eles ficam muito bem na coleção. Eu acho que todo o Bumblebee ali, tirando da Segunda Guerra Mundial, fica muito bem na coleção, eu realmente acho muito interessante. E esse daqui não passa despercebido também. Na verdade, ele se tornou um dos meus Bumblebees favoritos, tá? Por incrível que pareça. Mesmo que eu não sou tão fã assim desse molde, por conta de dois detalhes muito importantes. Que é essa backpack, que eu acho que é um dos principais, inclusive. Eu acho realmente um pouco exagerado essa backpack aqui nas costas dele, realmente não curto, tá? Mas também tem outro detalhe muito estranho, né, e chato, eu diria, que é essa parte aqui das laterais das pernas do Bumblebee. Tá? Aqui no Cliffjumper acontece a mesma coisa, que eles não conseguiram resolver aqui. Ele tem nitidamente um pino pra gente poder encaixar aqui na lateral da perna, mas quando a gente tenta encaixar, ele sai do lugar, tá? Ele não fica firme, mas dessa vez esse molde aqui ele meio que resolve mais ou menos o problema. Agora os dois conseguem se encaixar assim, não é nítido que nem o do Cliffjumper, que realmente fica um pouco exagerado ali pro lado. Eu acho que é essa parte aqui da perna que ela fica assim. E aí tu fica tentando forçar e o negócio não encaixa, tá? No Bumblebee ele não fica 100% encaixado, como vocês podem ver, mas até que deu uma mini resolvida, tá? Mas cara, essa figura ficou muito legal mesmo, porque eu gostei muito do amarelo utilizado nessa figura, realmente curti muito, e também gostei do cinza utilizado nessa figura, tá? Eu falo que é cinza porque é um preto quase puxado pro cinza, e não é exagerado que nem o Cliffjumper. Então, como a gente tá falando bastante do Cliffjumper, pessoas, eu trouxe aqui o Cliffjumper aqui pra gente comentar um pouco sobre, tá? E olhando assim, as duas figuras, que são pesadas, como vocês podem ver, a mochila fica derrubando aqui as duas, é impressionante isso.
né? É um molde que, se não tivesse essas mochilas, ia ser um dos meus preferidos da coleção. Mas como vocês podem perceber aqui por essas duas figuras aqui, o Cliff Jumper, ele tem um tom de preto, bem preto mesmo, assim, em volta da figura. Esses cinzas, só lembrando, tá, são custom meu, tá? Fui eu que decidi colocar porque eu achei realmente que ficou muito detalhes de preto aqui em volta da figura e eu decidi passar um prata aqui nas ombreiras e nas laterais, eu acho que ficou bem interessante. Mas a gente pode perceber pelo B-127 que não é um preto igual do Cliff Jumper, é meio como se fosse um cinza, tá? Eu acho que combinou bastante com a figura do Bumblebee, certo? Então, como eu disse pra vocês, o problema da perna ficou bem nítido aqui nessa perna aqui, que não fica, o bagulho não fica no lugar, isso é realmente bem chato, mas tudo bem. E aqui está as duas mochilas, né? De costume aqui, as duas mochilas, os dois mochileiros da galáxia aí, né? Literalmente, porque são de Cybertron. Tá? Então olha só, bem interessante. E tá aqui, né? A única diferença que a gente pode perceber aqui é a sua pintura e as suas head sculpts. O restante é o mesmo. Como eu falei de head sculpt, vamos dar uma olhada aqui no rosto desse B-127, que ficou simplesmente incrível essa máscara de combate, tá? Eu ainda acho que eles poderiam ter feito uma segunda opção pra gente colocar o rosto do Bumblebee aqui, mas eu acho muito interessante essa máscara de batalha, ficou realmente muito legal. Lembra muito uma abelha, isso que eu acho muito interessante, que na versão Movie do Bumblebee, eles utilizaram a máscara de batalha para parecer bastante uma abelha, tá? E fica literalmente parecendo mesmo. Olha só, os olhos ficaram muito legais, esse tom de... que é o mesmo cinza utilizado durante a figura aqui por inteira, tá? Ficou realmente muito legal. O símbolo Autobot bem destacado ali na sua máscara, um pontinho vermelho, eu gostei dessa opção. E, cara, ficou muito legal, ficou simplesmente uma das melhores head sculpts, assim, do Bumblebee que eu já vi, assim, tá? Ficou realmente muito interessante, gostei dessa opção da máscara. Outra coisa muito interessante é o seu acessório, que é a mesma coisa do Cliff Jumper, tá? A única coisa que muda é que, como eu disse pra vocês, o Cliff Jumper, ele tem aquele detalhe do preto. Vou tentar deixar o Bumblebee aqui sem cair no chão, eu acho que vai ser meio complicado. Não, na verdade deu. Olha só, o do Cliff Jumper é essa daqui, tá? E vocês podem perceber que nitidamente a diferença do cinza pro preto fica... Eu acho que eu prefiro essa daqui do que essa daqui, tá? Você pode encaixar na mão direita do personagem, tá? O seu acessório, ele fica bem interessante, fica bem legal mesmo o acessório dele. Acho que combina bastante com a figura, fica bem legal mesmo. E pessoas, aqui está as 3 figuras que vieram para o Brasil da Studio Series, as 3 novas figuras Movie, certo? E está aqui, todas diretas compradas no Brasil. Se você quiser, eu acho que tem em Mercado Livre, deve ter em outro lugar, Shop, sei lá, enfim. Mas, cara, ficou muito legal os 3 juntos. E como eu disse, quando eu falo que eu amo escala entre figuras, é por esse motivo, cara. Olha que legal que fica a diferença de tamanho pro Starscream, que é um Seeker, um jato, né? Comparado ao Bumblebee. Fica realmente incrível, cara. Eu realmente gosto dessa diferença de tamanho. O Bumblebee, ele é pequeno, realmente. Não é um Deluxe Class de, sei lá, desse tamanho, enfim. Mas, cara, eu gosto muito dessa diferença de tamanho dos dois, que é um Voyager Class comparado a um Deluxe Class. Também temos aqui a diferença de tamanho pro Dino, tá? Pra quem tem alguma curiosidade, o Dino é... eu acho que pode-se dizer uma diferença de um dedo aqui. Na verdade, de um dedo não, né? Porque teria que ser assim. Enfim, de 1 polegada talvez, comparado ao Bumblebee. Então, muito interessante aí ver os 3 unidos aqui. E aqui está, pessoas, as minhas 3 figuras do Bumblebee, né, mas agora transformadas no modo robô. E aqui está o Bumblebee Jeep, o Bumblebee Fusca e o Bumblebee Cybertroniano. E aí, qual que é o seu favorito? Eu realmente gosto muito dessa comparação. E aí, pessoas, quem pegou a referência dessa comparação aqui do Bumblebee com o Optimus Prime? Tá, é nítido que é a comparação, né, da cena de Cybertron. E olha só que maneiro que fica a escala do Bumblebee com o Optimus Prime, o líder dos Autobots. Fica realmente muito legal, eu gosto dos dois juntos. Os dois Studio Series do filme do Bumblebee ficam realmente muito legal. Amo essa representação do Optimus Prime. Eu acho que não tem necessidade alguma a Studio Series lançar uma versão cybertroniana do Optimus, né? Então tá aqui comparação dos dois juntos, tá? Fica realmente muito legal mesmo. Então, pessoas, as articulações desse Bumblebee é bem simples. A sua head sculpt vai pro lado direito, vai pro lado esquerdo, na verdade dá 360 graus, tá? Um detalhe que eu não gosto também desse molde do Bumblebee, no geral, assim, e até do Cliff Jumper, é o seu pescoço, que se você deixar ele assim, ele até parece que tá voando, fica bem interessante, mas fica muito estranho
esse pescoço aqui do Bumblebee, olha só, parece um braço. Eu não sei como posso descrever, cara, é que a articulação, ela não é no meio, ela não é, tipo, no centro da cabeça, e sim na nuca. Então fica muito estranho, parece que o Bumblebee, sei lá, enfim, eu acho que deu pra entender. Tá? O seu ombro é uma ball joint, então a gente tem articulação bem legal aqui, só é um pouco limitada por conta da roda que fica aqui atrás, que você não pode articular ela para trás para poder, sei lá, fazer uma movimentação assim, certo? Então é limitada aqui na parte de trás, mas é bem articulada, tá? O seu braço ele tem rotação aqui, tá? Na verdade ele tem uma articulação um pouquinho para cima, fica realmente muito interessante, gosto dessa articulação. Ele tem rotação no quadril, mas também limitada por conta da sua backpack, certo? A sua perna vai bem pra frente, na verdade bem pra cima, olha só. O Bumblebee ele é bem articulado, cara. Ele tem também, eu acho que, rotação aqui na coxa, muito interessante. Ele não tem rotação aqui no joelho, tá? Mas ele tem a articulação aqui, certo? De 90 graus no seu joelho, tá? E o seu pé é uma ball joint, então você tem a liberdade de poder fazer essa articulação aqui e colocar ele pra baixo e pra cima desse jeito, tá? Então, ele é uma figura ligeiramente bem articulada. Então, pessoas, foi essa a revisão do B-127, B-127, né? Aqui da Studio Series. Eu gostei bastante da figura, me surpreendeu porque eu achei que ia ser um simples repaint. E foi, na verdade, um simples repaint, mas só que muito bem produzido. E quando se trata de Bumblebee, a gente sempre fica com uma expectativa um pouco a mais, tá? E se tornou um Bumblebee favorito aqui na coleção Studio Series, gosto muito dessa versão do Bumblebee, e vai que futuramente a gente traz aí uma revisão, na verdade um top 5 ou top 10 melhores Bumblebees já lançados na Studio Series. Vamos ver se eles lançam 10 Bumblebees, eu acho que já tem. Mas enfim, tá? É essa revisão, gostei muito da figura. Se você quer ver a revisão do Cliff Jumper, que é a mesma revisão que eu fiz aqui, mas só que do robô pro veículo, eu vou deixar o card aqui em cima, tá? É isso, muito obrigado a todos, um forte abraço, falou galera, tchau!